Eu quero saudar a todos os irmãos na paz do Senhor e um bom dia mesmo de coração. Aqui quem vos fala é a pessoa do pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. É uma igreja séria, é uma igreja que tem as suas portas abertas na cidade de Escada. Está ali com as portas abertas para receber todo aquele que deseja adorar a Deus. Nós também temos em Recife, no Córrego do Curió, brevemente, nós estamos com as portas abertas. Este ministério, meus amados irmãos, é um ministério que leva sempre a palavra de Deus com sinceridade. E nós se barroamos com os erros de algum homem na Bíblia. Eles erraram muito no fim dos seus ministérios. Nós vemos os erros de Eli, o sacerdote, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 a 26. Nós vai estudar esses versículos e esse capítulo. Com sinceridade e com cuidado para que o Espírito Santo lhe esclareça a verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa tendência é achar que os exemplos que nós temos lá são apenas exemplos positivos. Exemplo bom que deve ser seguido. A palavra de Deus, nós pensamos que só tem exemplo de qualidade. Mas, todavia, nós precisamos entender uma coisa. Deus não chama a pessoa perfeita para fazer a sua obra. Na verdade, Deus chama a pessoa simples, pessoa cheia de falha, limitação, assim como você e eu. Fazemos a diferença. E é por isso que na Bíblia nós encontramos um exemplo que precisa ser seguido, mas nós também encontramos um exemplo que não deve ser seguido. De jeito nenhum. Nós aprendemos com os acertos de homem de Deus. E nós aprendemos também com os seus erros. É dessa forma que funciona. No capítulo 1 de 1 Samuel, nós vemos o clamor de uma mulher chamada Ana por filho. A Bíblia diz que durante muitos anos ela subiu até Jerusalém com o seu marido Elcana para oferecer isso a Deus. E ela sempre fazia a mesma oração pedindo um filho ao Senhor. Até que um belo dia, Deus respondeu a sua oração e ela ficou grávida daquele viria a ser um grande profeta, Samuel. Só que tem um detalhe importante. Nessa história, antes de Ana ficar grávida de Samuel, no momento de maior angústia, ela fez um voto. Deus, se o Senhor me abençoar e me der um filho,
eu o devolverei para o Senhor. E foi juntamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que Ana deu à luz a um menino, colocou o nome dele Samuel, e depois que a criança desmamou, ela entregou nas mãos do sacerdote. Qual era o nome desse sacerdote? Eli. É aqui que começa a história de Eli. Eli foi sacerdote do Senhor durante mais ou menos 40 anos em Israel. E foi ele quem cuidou de Samuel nos primeiros anos da sua vida. Foi Eli quem ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor, a orar, a ler a palavra de Deus. Foi Eli quem ensinou praticamente tudo o que Samuel precisava saber para ser um grande homem de Deus. Então, por um lado, Eli foi uma benção do Senhor e ele foi instrumento de Deus na vida de Samuel. Todavia, por outro lado, ele cometeu erros que nós não devemos cometer. E se você continuar lendo história, você vai ver que esses erros custaram muito caro, principalmente para o ministério dele. E que erro foi esse? Na verdade, praticamente todos os erros que Eli cometeu, ele o fez como pai. Eli foi bem sucedido em muitas coisas na sua vida, mas ele fracassou como pai. E o resultado desse fracasso nós devemos ver nas atitudes dos seus filhos. O versículo 12 diz assim: o 12. Era, porém, o filho de Eli, filho de Belial, e não se importava com o Senhor. Antes de qualquer coisa, é importante que todo entenda a diferença entre herança e legado. Herança é uma coisa, legado é outra coisa. Embora muito dicionário, essas palavras, essas duas palavras, seja sinônimo. Existe uma pequena diferença que é muito importante para nós. De acordo com o dicionário, herança representa todo bem imóvel, todo bem móvel ou imóvel, que o recebemos de alguém, quer seja por testamento ou por direito no ato de sua morte. Em outra palavra, a herança nos fala de coisas naturais. São bens que nós deixamos para os nossos filhos depois que nós morremos. Agora, legado nos fala de princípio, de valores, de exemplo de vida, de referência. Herança é algo que um dia se acaba, se perde. Você pode receber $1 milhão. Se você não for um bom administrador, uma hora vai acabar. Agora, legado é algo que você recebe e que permanece por toda a vida. Talvez você
não vai conseguir deixar uma boa herança para os seus filhos. Não se sinta acusado. Por causa disso, porque no final das contas, o que realmente importa é o legado. Não adianta nada você deixar $1 milhão de herança e não deixar legado nenhum para eles. Não adianta você deixar uma Bíblia de herança para o seu filho se não deixar um legado de fé para eles. Existe pai que não terão uma conta bancária recheada para deixar como herança, mas deixarão um exemplo extraordinário de vida como legado. Existe pai que não terão um carro importado para deixar como herança, mas que deixarão um exemplo poderoso de fé. Como legado, existe pais que não terão uma casa para deixar como herança, mas que deixarão como legado um exemplo magnífico de amor a Deus e ao próximo. Como é que você quer ser lembrado pelos seus filhos depois que você morrer? O que é que você quer que escreva na sua lápida depois que você morrer? Isso nos fala de legado. Um dos principais legados que nós temos que deixar para a próxima geração é a nossa fé e o temor a Deus. Existe uma grande diferença entre medo e temor. Isso era tudo o que os filhos de Eli não tinham. O versículo 12 de 1 Samuel diz que o filho de Eli era filho de Belial e que não se importava com o Senhor. Na mitologia cananeia havia uma figura chamada Belial. Ele era o principal inimigo do povo de Deus aqui na Terra. Inclusive, alguns estudiosos dizem que Belial era, na verdade, um demônio da arrogância e da loucura. Então, dizem que alguém é filho de Belial, é como dizem que essa pessoa é filha do diabo, inimiga de Deus. E foi juntamente dessa forma que os filhos de Eli foram chamados. E se você continuar lendo a partir do verso 15, você vai descobrir o porquê o verso 15 e 16 dizem assim. O 15. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, o filho, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. 16. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiser. Então ele lhe dizia: não, porém, há de me dar agora, senão eu tomá-la-ei à força. Olha só o que coisa terrível que eles estavam fazendo. A lei do Senhor determinava como é que os sacrifícios deveriam ser feitos. O pecador chegava diante do sacerdote, o sacerdote avaliava o animal, e caso o animal fosse aprovado, ele era morto. Depois de morto, esse animal deveria ser cozido
E depois de cozido, os levitas vinha com o galfo de 3 dentes e enfiava dentro do cadeirão e pegava a parte dele. E o curioso é que ele só podia pegar alguma parte específica do animal, como o bucho, a espádua e a queixada. E o que é que o filho de Eli fazia? Eles vinha antes do animal estar cozido e pegava o que eles queriam. Eles pegavam a melhor parte e profanava a oferta que as pessoas estavam levando para Deus. E caso alguém tentasse impedir, ele tomava força. E não para por aí. Não. Olha, só o que nós encontramos no versículo 22. O versículo 22 era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto o seu filho fazia. Todo o Israel e de como se deitava com as mulheres que servia à porta da tenda da congregação. Aqui está a parte mais cabeluda de toda a Bíblia. Diz que os filhos de Eli profanavam o templo, se deitava com várias mulheres. Perceba que eles não tinham temor nenhum pelas coisas de Deus, por isso eles eram chamados de filhos de Belial. O mais triste de tudo é o que está escrito no começo do versículo 23. O 23 disse-lhe: por que fazes tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente, falar do vosso mau procedimento. Nesse versículo, nós vemos Eli tentando alertar os seus filhos. Todavia, eles não deram ouvido, porque já era tarde demais. Aqui está um dos possíveis grandes erros de Eli. Ele não ensinou os seus filhos o caminho certo quando eles eram pequenos, e por isso eles estavam agindo daquela maneira. Quando adulto, a palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Em outra palavra, o que a Bíblia está dizendo aqui é que existe um tempo certo para instruirmos os nossos filhos. Se nós queremos ver os nossos filhos adultos no caminho certo, servindo a Deus no temor do Senhor, nós precisamos ensiná-lo desde criança, coisa que muitos provavelmente Eli não fez. Eli perdeu o ministério dele porque foi negligente, porque não exortou quando tinha que exortar, porque não disciplinou quando tinha que disciplinar. Nós sabemos que depois de adulto, cada um tomará a sua própria decisão e eles serão responsáveis por essas decisões. Mas a grande questão é: será que quando eles eram novos, nós ensinamos o caminho certo ou não? Fomos negligentes. Será que nós ensinamos aos nossos filhos como tomar boa decisão? Por fim, um outro erro que Eli cometeu está no versículo 29. O 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjar, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordarem.
das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Porque, mais que os filhos de Elias estivessem vivendo uma vida completamente total, Elias estava honrando mais a eles do que o próprio Deus. Na verdade, ele estava deixando o serviço da obra de Deus de qualquer jeito, porque não queria remover os seus filhos. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós colocamos nossos filhos numa posição que deveria ser só de Deus? Os filhos precisam ver os pais prostrados na presença de Deus. Em outra palavra, os nossos filhos precisam aprender que existe limite e que existe alguém que está acima dele. E que diante desse alguém, nós nos prostramos. Isso faz parte do legado que nós temos que deixar para eles. No versículo 34 e o 35, a Bíblia conclui a história dizendo que Deus levantaria alguém fiel. O 34 diz assim: "Sete-ás por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, Afoni e Finéia, ambos morrerão no mesmo dia." O 35, o versículo: "Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, e edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre." Eli foi infiel com o Senhor, porque ele não exerceu com fidelidade a função de sacerdote e pai, que é as duas partes, sacerdote e pai. O pastor ele tem que cuidar da igreja e da sua família. Não é cuidar só da igreja e esquecer a sua família. É cuidar da igreja e a sua família. Se tu não sabe cuidar da sua família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É a palavra de Deus que diz isso. E a função de sacerdote e pai, que Deus colocou para ele. Eli começou muito bem. Foi o homem que investiu na vida do grande profeta Samuel, contudo ele terminou mal. Que nós possamos ser fiel a Deus, que haja fé, temor e honra no nossos coração, e que essa seja o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, que daqui a 50 anos, 60, 70 anos, eles possam dizer de nós: "O meu pai era homem de Deus, a minha mãe era mulher de Deus. Tudo o que eu sei hoje, aprendi com eles." Amém? Então, não adianta você deixar milhões de reais e não ter um legado, e não ensinar os seus filhos, e não instruir os seus filhos no caminho de Deus. Nós vemos muitos exemplos de muitas pessoas querendo ser as coisas, mas não tem um legado. Os filhos à toa. Porque quando era pequeno, não ensinou, não aplicou a palavra de Deus, não disciplinou, não corrigiu. Meus amados e diletos ouvintes, irmão em Cristo, tenhamos cuidado nos nossos filhos e na nossa família. E que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.